Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Vamos para mais um De Olho no Rival e hoje em cima do laço, né? Porque o produtor desse canal acabou se enrolando com datas, horários, tarará, 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 mas no final a gente chegou aqui para cumprir o dever que eu tenho com esse canal, com esse povo humilde que me assiste, para fazer o De Olho no Rival com a Noruega, que é o nosso adversário de hoje, né? 5 horas da tarde, a gente enfrenta a Noruega nas oitavas de final. Quem perder tá fora, né? Clássico. E o Brasil tem que levar seriedade nesse jogo. Mas, para você aí, telespectador que pouco conhece de futebol ou que conhece, mas quer saber mais da Noruega, assiste esse vídeo que eu vou te explicar o básico do básico, te contar algumas características sobre a Noruega, o nosso adversário de hoje. Valeu? Então, siga a pelota, vambora. Meus amigos, então vamos lá. Como eu estou fazendo esse vídeo um pouquinho em cima, eu vou juntar, né? Eu vou fazer o de olho no rival hoje e vou fazer um pré-jogo, assim, emendar logo um pré-jogo, assim, do que eu acho que vai ser o jogo de hoje, para não perder viagem. Já que eu estou aqui, vamos fazer o negócio completo, não é não? Então vamos começar pelo de olho no rival. Noruega. A Noruega ela participou de 4 Copas somente. 1988, 94, ano que a gente foi campeão, 98, ano que a gente saiu pela França, e 26, ano que a gente pode possivelmente ser campeão. Participou somente dessas 4. A Noruega foi líder do seu grupo nas eliminatórias europeias e ganhou 2 jogos somente e perdeu um, que foi contra a França, no seu grupo da Copa do Mundo. Né? Então, nos jogos da fase de grupos, só ganharam 2 e perderam um, que foi contra a França, que acho que é opinião geral de que é uma das potências aí dessa Copa do Mundo e, obviamente, uma das favoritas. Né? Então vamos lá. O futebol neerlandês, né, que é o da Noruega, está em constante crescimento. E isso é uma coisa até que eu estava querendo comentar nos vídeos passados e acaba sempre me esquecendo. Que durante muito tempo em Copa do Mundo a gente já está acostumado de saber quais são, né, os principais favoritos de Copa do Mundo. Geralmente sempre tem um nome assim especial. O Brasil, obviamente, sempre foi um dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo, sempre quando começa. Podemos dizer Inglaterra, a Itália esse ano não está, mas antigamente sempre foi uma das favoritas. Podemos dizer Alemanha, podemos dizer um pouco da França, a França ali com Henry, o Zidane, entre outros ali também, sempre foi muito a favorita, mas até um pouco antes também. Acho que a Itália, eu acho que é o nome que a gente mais pesa, assim, Itália, Argentina, são nomes que a gente sempre pesava. Hoje, né, na Copa do Mundo que tem mais seleções participando, não tem mais isso, né? Então, pode ser que o Cabo Verde dê um fogo na Argentina, pode ser que a Espanha empata com Cabo Verde também, e pode ser que outros favoritos podem tropeçar. Né? A Alemanha saiu para o Paraguai. Hoje a gente não tem mais essa coisa do favoritismo. Né? Basta alguém jogar um bom futebol, saber controlar o jogo, que pode ganhar o jogo. E também temos algumas seleções que estão ganhando por futebol mesmo, estão crescendo o seu futebol. E o melhor exemplo disso, né? Um dos melhores exemplos, é o futebol da Noruega. Né? A gente tem um astro que é o Haaland, a gente tem outro astro também na Premier League também, que é o Odegaard, que joga no Arsenal. São jogadores que são principais nos seus times, né? E entre outros jogadores que estão para aparecer aí no futebol neerlandês, mas o que eu quero destacar mesmo é o futebol que está sendo apresentado pela Noruega, né? É claro que não é um futebol de ser campeão do mundo, obviamente não, mas é um futebol que tem muita promessa, tem muito potencial. Francisco, você está querendo dizer isso, puxando sardinha para a Noruega, achando que a gente não vai ganhar na Noruega? Muito pelo contrário, no pré-jogo eu vou explicar isso melhor. Mas eu só estou dizendo uma informação que eu percebi, tá? Não só na Noruega, como eu disse, mas como hoje o vídeo é só para a Noruega, eu estou dizendo no sentido deles. Que o futebol tem crescido. A verdade é essa. As seleções têm crescido, o futebol tem crescido, e é isso. Somente isso que eu queria comentar, destacar esse ponto aí. Outro exemplo é o Japão, por exemplo. O Japão nunca foi favorito de nenhuma Copa. Nunca foi seleção de dar medo no Brasil, por exemplo. Nunca foi. Alguns torcedores, inclusive, não tiveram medo, mas eu mesmo fiquei um pouquinho pé atrás,
Mas alguns também já ficaram com medo, acharam que a gente ia embora, né? Então a gente nunca imaginou que a nossa torcida na seleção brasileira, a única pentacampeã do mundo, ia ficar pé atrás com a seleção do Japão. Enfim, várias histórias que explicam esse crescimento do Japão, né? Inclusive o Zico, né? O Zico é um dos nomes principais para isso, porque jogou lá na época. O Zico é considerado um ídolo, um rei lá no Japão, no futebol japonês, né? Isso tem muito dedo dele, né? Essa participação desse crescimento do futebol japonês. Mas enfim, voltando aqui para a Noruega. Melhores jogadores, eu já falei o nome dos dois aqui, mas vamos dar umas características deles. O Haaland, né? Acho que essa é a parte mais fácil do de olho no rival. O Haaland é o melhor jogador da Noruega, obviamente. Né? É um jogador que se destaca muito no seu clube, Manchester City da Inglaterra. É um jogador que marca gols de todos os jeitos possíveis. Né? Eu nunca esqueço, cara, de um gol. Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu não sou de assistir futebol inglês. Aliás, futebol europeu nenhum eu sou de assistir. Às vezes eu paro para assistir Champions League e tal, mas não sou de ficar em cima, tal como eu sou do brasileiro, entre outros. Mas a gente, com a globalização, né, a gente acaba ficando informado de tudo. E eu vi uma foto de um gol que o Haaland marcou na Premier League, se eu não me engano. Cara, ele se esticou todo para bater com essa parte do pé aqui, ó, no gol e entrou. Sabe? É bizarro. Ele é bizarro, ele é um jogador bizarro. Alto, chatíssimo, tá sempre se movimentando ali na área, ele aparece em qualquer lugar. Ele não é daquele centroavante que só fica no meio, ele sempre tá ali, empentelhando, indo e voltando na área ali, sempre andando que nem um tubarão, procurando um espaço para entrar no gol, para fazer o gol dele. Ele chuta de qualquer lugar, né? Isso é uma característica dele, mas a gente tem um fator que pode ajudar na gente nisso. Como neutralizar um dos jogadores, um cometa, né? Um dos jogadores mais importantes da Noruega, colocando um zagueiro que já jogou com ele, foi campeão da Premier League em cima dele, Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães é zagueiro do Arsenal, né? E enfrentou várias vezes o Haaland no City. E quando o City enfrentou o Arsenal competindo na Premier League esse ano ainda, se eu não me engano, o Gabriel Magalhães apagou o Haaland. Então, e tem, acho que até rolou na internet recentemente, que tem uma rixa, né, entre os dois. Então é o melhor momento da gente ver a nossa zaga. Né? O melhor momento da gente ver a nossa zaga, se a gente está preparado realmente para partir para o resto da Copa. Né? Porque a partir das quartas de final, a gente já vai pegar duas pedreiras. Vencedor de Inglaterra ou México. México está indo bem. Outra, seguindo o exemplo que eu falei. México está indo bem. Inglaterra não está indo bem no futebol, mas tem um time, um plantel muito bom, com o Harry Kane vivendo o momento da vida dele, e o México com um bom futebol, mas não tem um plantel muito bom. É isso. Mas pode dar medo no Brasil? Depois a gente conversa. No De Olho no Rival eu falo sobre isso. Mas voltando aqui para a Noruega, a gente tem que testar a nossa zaga agora, ver como é que vai funcionar, ver se está realmente preparada para seguir para a Copa do Mundo. Né? E o outro jogador é o Odegaard. Né? Só voltando aqui no Haaland ainda, ele está competindo pela artilharia com 5 gols, tá? O Haaland. Ele tem 5 gols só nessa Copa do Mundo. Está competindo pela artilharia. Se eu não me engano, ele está em terceiro lugar, tá? Em terceiro lugar. Vai estar mostrando na sua tela a artilharia. Até pouco tempo, quem estava na artilharia era o Vini, né? Com 4 gols. Mas o Dembélé também está com 4. Tá mostrando na tua tela agora o líder aí da artilharia. Enfim, indo para o Odegaard agora. O Odegaard é jogador do Arsenal, tem 3 assistências nessa Copa do Mundo e é o homem da bola parada. O Odegaard, ele é um jogador que, se eu fosse técnico, é um dos jogadores que eu com certeza queria no meu time. Porque ele é o cara da bola difícil, é o cara da bola que acha assim, os espaços assustadores, faz cruzamentos perfeitos, bola parada, muito bom. Ele ajudou muito o Arsenal, inclusive, durante um momento. É um jogador espetacular. Inclusive, se eu não me engano, é esse o jogador que foi para o Real Madrid, foi emprestado para o Arsenal e foi muito bem no Arsenal. Se eu não me engano, tá? Não tenho certeza disso. Mas é um meio-campista inteligentíssimo. É um jogador que a gente precisa abrir o olho, né? Nossa marcação precisa abrir o olho e já é também um teste, né? Para o nosso meio-campo, para os nossos volantes, para a nossa marcação. Né? Para a gente ver se a gente consegue seguir. Porque, independente dos dois que a gente for pegar nas quartas de final, se a gente for pegar, né? Tô muito confiante. Se a gente for pegar Inglaterra ou México, e que eu acho que seja o México, tá? Com todo respeito, é sempre bom a gente testar com esses jogadores assim muito inteligentes, que acham passe difícil, estão sempre ali no meio campo girando, que nem um furacão. É sempre bom a gente testar
para ver se a gente consegue seguir mais para frente e enfrentar outros adversários assim. Como a Inglaterra, por exemplo, que tem o Bellingham, que é um camisa 10 que está sempre ali, ele é mais um meio atacante, está sempre entrando na área, mas ele sempre está ali no meio também, enfim. São jogadores que são chatos, né, empentelhados para atrapalhar o nosso time. Como de costume aqui no De Olho no Rival, eu venho falar agora do treinador da Noruega, né? Eu não sei pronunciar, tá? Porque os nomes da Noruega são difíceis. O próprio nome do Haaland a gente teve que improvisar. Mas eu vou falar só sobre o nome dele. Solbakken. Eu não sei se é esse a pronúncia certa, mas me desculpa aí, Solbakken. Ele entrou na seleção em 2020, né? Na seleção da Noruega. Já trabalhou em outros clubes, como o Wolverhampton da Inglaterra, ele já trabalhou. Trabalhou na Alemanha também. Enfim, vários clubes. 60 jogos pela seleção, 35 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. É um retrospecto muito bom, uma porcentagem muito boa. É um técnico muito bom também e é um dos responsáveis pelo crescimento do futebol neerlandês, como eu disse, né? Ele já trabalhou em grandes clubes com jogadores neerlandeses também e está sendo um dos responsáveis aí, porque se você reparar, em 22 a gente não teve o nome da Noruega em pauta. A gente não teve o nome da Noruega como um dos principais. Mas agora a gente está tendo. Né? Então ele entrou em 2020, em 2022 a seleção não participou e agora ela volta crescendo, né? Crescendo demais para ir nessa Copa de 2026. E vamos ver como é que vai ser para a próxima de 2030. Né? Então ele é um dos responsáveis por esse crescimento, desse novo começo do futebol neerlandês. Então terminamos aqui o De Olho no Rival. Tá, esses são os principais pontos que vocês precisam saber. Claro, tem questão de tática, tem questão de jogadores preferidos, jogadores que podem atrapalhar mais, mas nisso eu ainda não sou profissional, fica para a próxima de 2030. Quem sabe até lá eu já esteja até melhor de cargo. Aí eu explico melhor para vocês sobre isso tudo. Mas aqui eu só vim dar algumas características, algumas estatísticas, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mas vamos para o pré-jogo que ainda não acabou não. Então vamos para o nosso pré-jogo, tá? Quais são a minha expectativa para esse jogo? Eu acho que vai ser um jogo truncado, tá? Sendo bem sincero, acho que vai ser um jogo mais truncado, mais faltoso, mais em cima. O físico dos noruegueses são bem em cima, então eu acho que vai ser um jogo mais truncado. Mas não vai ser muito difícil, não, tá? Sendo bem sincero. Porque a Noruega ela tem uma característica de deixar o time rival jogar. E deixando a gente jogar, vamos deixar abrir a porteira. Né? A verdade é essa. Eu não estou querendo subestimar, eu não estou duvidando da Noruega, mas a gente viu que quando a bola estava com a gente foi melhor. Né? Com o Japão, por exemplo, quando eles diminuíram o nível do jogo, a gente controlou mais a bola e a gente foi melhor. Ah, mas foi muito chuveirinho, foi muito isso e aquilo. Não interessa, o importante é que a gente ganhou o jogo nessa pressão, nessa em cima, nesse toque de bola, nesse cruzamento, independente. A gente ganhou o jogo. A gente está nas oitavas agora. Então, eu acho que vai ser um jogo tranquilo. Não, tranquilo não sei. Sei lá, não sei dizer precisamente, sabe, como é que vai ser esse jogo. A gente só vai saber assistindo. Mas minha expectativa é que vai ser desse jeito. Truncado, mas não vai ser difícil. Deixando a gente jogar, vai ser mais fácil da gente conseguir essa vitória. Só que já entra aqui no outro ponto. Para a gente ter esse jogo mais fácil, algumas coisas precisam mudar. Algumas coisas precisam melhorar. A gente não pode cometer o mesmo erro que a gente cometeu com o Japão, com o Casemiro, por exemplo, com a Noruega. Não pode. Porque eles têm um finalizador de elite. Eles têm um finalizador nato, um cometa lá na frente. Então, cometer o mesmo erro que a gente cometeu com o Casemiro, de faltar a marcação em cima, de deixar errar passe de bola, tudo mais, isso não pode acontecer. Não pode. Não pode, tá? Então, da mesma forma que eu tinha comentado com o Japão, que era um jogo de erro zero, né? Inclusive foi isso, eu comentei que ia ser um jogo de erro zero, e quando a gente errou, a gente tomou um gol. A mesma forma é aqui. Só que o que acontece? Eles não têm uma transição muito rápida, tal como era o Japão. Então, por isso que eu estou dizendo que pode ser um jogo até mais tranquilo do que o Japão. Né? A gente só não pode bobear com o Haaland e nem com o Odegaard. Mas é um jogo mais fácil. Por exemplo, a gente já tem 2 jogadores aqui que a gente já pode ter uma noção assim, de como marcar. É só marcar.
O Gabriel Magalhães está acostumado a marcar o Haaland. O meio-campo que a gente não sabe. Aí já entra também para outro ponto. Nossa, sou um jornalista profissional. Entra para outro ponto. O Paquetá não vai jogar esse jogo. O Paquetá tá machucado, saiu machucado contra o Japão. Quem é que vai entrar? Danilo ou Martinelli? Minha opinião, vocês sabem nesse canal aqui que eu sou um fã nato do Danilo do Botafogo. Então, eu colocaria o Danilo do Botafogo. Por que, Francisco? Só porque você é fã, você está sendo clubista? Não. O seguinte, Martinelli. O Martinelli faltou do gol. Show. Concordo com você. O Martinelli é um grande jogador também. É um ponta espetacular porque o Ancelotti quer, que é ir, subir e descer, tal como o Ryan está fazendo lá na direita. O Martinelli é perfeito para isso. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu acho, minha opinião, talvez seja por isso que o Ancelotti seja técnico e eu seja um jornalista. Minha opinião é que o Danilo era melhor para fazer essa função no meio-campo. No meio-campo, para mim, o Danilo, da mesma forma que o Paquetá estava fazendo, o Danilo é melhor. O Danilo pode fazer melhor. Tá? Pelo momento que o Danilo estava passando, ele pode fazer melhor. Então, eu colocaria o Danilo, porque o Danilo entra na área, o Danilo volta para ajudar, o Danilo marca muito bem, está sempre em cima. Entendeu? Então, eu acho que o Danilo, com o Danilo, a gente tem mais até oportunidade de fazer gol. Minha opinião. Com o Danilo, a gente tem mais oportunidade de gol com ele. Né? Então, eu acho que eu colocaria o Danilo para jogar, tá? E também tem um caso Casemiro, né? Que eu não sei, não sei é forte, mas eu tô na dúvida se o Ancelotti vai colocar o Casemiro como titular. Tendo em vista que Casemiro e Danilo são dois, Danilo do Flamengo, são dois protegidos do Ancelotti, impossível do Casemiro sair. Queria que ele saísse? Muito, muito. Porque eu, depois, conforme foi passando os dias, né, foram mostrando de novo os lances do Brasil e Japão, eu fiquei com mais raiva ainda dele. Cada vez que mostrava o primeiro gol do Japão, eu ficava com mais raiva dele. E entre outros erros que ele cometeu durante o jogo, mas apareceu mais o erro que ele cometeu com o gol. E para mim ele é assustador, cara. Assustador, dá até vergonha de ver, cara. Meu Deus do céu. Enfim, obviamente o Casemiro vai começar como titular, é um dos protegidos do Ancelotti, mas eu não começaria com ele. Tá? Eu começaria com o Fabinho, acho que o Fabinho tá indo bem, tá fazendo feijão com arroz, tal qual o Douglas Santos, né, com o lateral feijão com arroz. Os dois, acho que eles podem ir muito bem nessa jornada aí. Partindo das oitavas, se Deus quiser a gente passa hoje, eu já disse aqui mais ou menos quem eu queria pegar. Tá? No último vídeo eu falei que eu queria pegar a Costa do Marfim, por ser um jogo mais fácil, por mais que eles tenham ido bem, mas a Noruega também não ia ser um jogo muito difícil. Repito aqui, não vai ser um jogo muito difícil. Entre Inglaterra e México, que vão se decidir nas oitavas para ver quem vai pegar nas quartas, olha, prefiro o México. Eu prefiro o México. Tá? E ainda acho que o México vai passar. Acho que o México está jogando um futebol melhor. Só que assim, tem alguns fatores. Eu não estou aqui para falar de México e Inglaterra, não, mas vou dar uma prévia. O erro que foi o Congo, né? O erro que o Congo cometeu com a Inglaterra não pode ser cometido aqui com o México. Que o Congo jogou bem o primeiro tempo, no segundo eles broxaram, ficaram retrancados e deixaram muito espaço para o Harry Kane jogar. Esse é o ponto. Tá? Inclusive, já até antecipo de olho no rival se a gente for pegar a Inglaterra. Esse é o ponto. Não pode dar espaço para o Harry Kane jogar. O Harry Kane está vivendo o momento da vida dele. Ele vai fazer os gols de qualquer lado, de qualquer jeito, de cabeça para baixo, ele vai fazer gol. Então é um momento que ele não pode dar esse espaço para ele jogar. E eu imagino que o México não vai cometer esse erro e espero que não cometa. Que eu quero pegar eles nas quartas de final. Ah, Francisco, vai ser um jogo mais fácil? Não, quartas de final nunca é fácil. Os dois vão ser difíceis. Mas eu acho que o México a gente tem mais vantagem. Mais vantagem. O plantel da Inglaterra é o que assusta. E acho que com o México a gente vai ter um pouco mais de confiança para jogar. Claro que passar da Inglaterra vai dar muito mais confiança, vai dar muito mais gosto de ver. Mas eu prefiro o México. Com todo respeito, eu quero ser campeão da Copa do Mundo, então eu prefiro o México. Entendeu? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do De Olho no Rival e o pré-jogo de hoje. Né? Vamos aí em busca desse Hexa, passar dessas oitavas aí.
A gente precisa pelo menos passar das quartas, porque já vai superar o retrospecto das últimas Copas, né? Então, mas o objetivo mesmo é ganhar a Copa. Acho que a gente tem plantel para isso, tem capacidade para isso. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para quem gosta de futebol. Espero que eles gostem dos meus comentários. E é isso. Rumo ao Hexa. Tchau, tchau. Até a próxima.